reencarnação e as pesquisas científicas. Paulo Neto. Não há pedras no céu, por conseguinte elas não poderiam cair sobre a terra. Lavoisier, em nome da Academia de Ciências. Um único fato bem observado, mesmo que contradiga toda a ciência, tem mais valor do que todas as hipóteses. Camille Flammarion. Prefácio. Aceitamos com muita alegria o convite do nosso amigo e irmão de jornada Paulo Neto para elaborar o prefácio de mais uma dentre suas excelentes publicações. Sim, irmão de jornada espiritual. É o que todos somos, a bordo deste pequenino planeta azul se comparado com a infinitude do multiverso. Além do mais, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e não o inverso. Um orbe não pode ascender para a luz enquanto uma parcela significativa de seus habitantes não despertar para tal realidade, e é aí que entra o Paulo Neto, com suas publicações, levando o conhecimento da luz àqueles que ainda não despertaram e também aos já despertos. Felizmente, já há um bom tempo, muitos cientistas de renome mundial aderiram à causa espiritualista, em detrimento de posições arcaicas e ultrapassadas, em grande parte herdadas da fétida Igreja de Roma, essa sabidamente um dos tentáculos materiais do anticristo e, por que não dizer, das hierarquias caídas em geral. As sementes plantadas ao longo das eras, por expoentes da espiritualidade, germinaram e alimentaram as mentes brilhantes e inquiridoras de Carl Sagan, Michio Kaku, Rupert Sheldrake, Maurice Netterton, Nancy Schifrin, Prieto Pérez, Maria Júlia P.M. Prieto Pérez, Ian Stevenson, Imendranath Banerjee, Patrick Drow, Edith Fiore, Hernani Guimarães Andrade e tantos outros. Alguns dos citados embasaram com suas pesquisas, ao longo de muitos anos, o presente trabalho do Paulo Neto. Tudo dentro das exigências científicas modernas, impressão digital, exame grafotécnico, exame prosopográfico. Feitos com rigorismo, exatidão e randomização para evitar desqualificação das amostragens no caso de populações, etc., etc. No entanto, conforme se sabe, para quem acredita nenhuma palavra é necessária e para quem não acredita nenhuma palavra é possível. Sim, em pleno século XXI, talvez fosse mais efetivo subir o tom, e em vez de incrédulos quanto à reencarnação, parodiando Nelson Rodrigues, fosse melhor chamá-los de lorpas e pascaços, mas, seja como for, quando eles passarem para os planos espirituais verão quanto tempo perderam defendendo o que a realidade dos fatos mostra como sendo indefensável. Parabéns ao Paulo Neto por mais esta pérola dentre tantas outras que ele produziu e que, certamente, ainda produzirá. Ao autor e àqueles que entendem a responsabilidade de nossa missão, desejamos força, honra e vitória. Não devemos acreditar em limites, apenas em horizontes. Não nos restringamos a fronteiras, busquemos sempre ir além das mesmas. Sucesso é ter aquilo que se quer e felicidade é querer aquilo que se tem. Segundo o Dr. Jairo Mancilha, o que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o passado e o futuro, faz você sentir o que agora está sentindo. Além do mais, quem realmente pretendemos ser, começa agora. Aos que compreendem a mensagem, dizemos, vamos persistir e levar este planeta para a luz, conforme já fizemos com tantos outros. A estrada é dura, mas, afinal, alguns acham, erradamente, que o bem e o mal devem caminhar juntos, a fim de que o homem, dentro do seu livre-arbítrio, mesmo que relativo, possa escolher. Não, não é assim. Devemos nos esforçar para levar para a luz aqueles irmãos que estão, por ignorância, ao lado do mal. Para que o mal vença, basta apenas que as pessoas de bem não façam nada. Aliás, o mundo estaria salvo se todas as pessoas de bem tivessem a mesma ousadia das que não prestam. Sim, tudo em prol do restabelecimento do plano original da fonte infinita, que os mestres conhecem e é que servem, pois fora do amor, da caridade e da honra não há progresso e nem ascensão, pois o que fazemos em nossas vidas ecoa pela eternidade. Paz profunda e até sempre, em unidade plena, na rede infinita e multidimensional de luz pura, eterna e sagrada, a fonte que tudo é, a energia procriadora, o verdadeiro Pai Mãe do cosmos. Paulo César Pfaltzgraf Ferreira. Engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnico e terapeuta holístico, mestre em Reiki. 1. Introdução.
Não temos dúvida que a presente pesquisa poderá causar uma certa espécie naqueles que não acreditam na existência do espírito e muito menos na sua sobrevivência. Em razão disso, seria bom que pudéssemos provar esses dois pontos, porém, são temas que merecem ser desenvolvidos à parte. Na verdade, já fizemos isso. Assim, recomendamos aos descrentes que antes leiam o nosso e-book Provas da Existência e da Sobrevivência da Alma, disponível em nosso site. Inicialmente, é preciso que nos entendamos a respeito do que significa reencarnação, razão pela qual traremos duas fontes com sua definição. Da obra Reencarnação baseada em fatos, autoria do suíço Carl Müller, 1893 a 1968, que foi membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica, Londres, e conselheiro da Associação Suíça de Parapsicologia, transcrevemos da introdução. A palavra reencarnação foi gradualmente aceita para transmitir a ideia da possibilidade de um espírito humano ou alma ter diversas vidas sobre a Terra. De acordo com o dicionário inglês Shorter Oxford, foi usada pela primeira vez em 1858, sendo definida como o ato de encarnar novamente. Encarnar significa entrar na carne e reencarnar expressa o ato de entrar na carne, outra vez. O ego humano separa-se do corpo físico depois da morte e, após algum tempo, retorna a um corpo novo. O termo empregado na Grécia Antiga era metempsicose, geralmente traduzido como a transmigração das almas. É uma designação mais genérica, pois não é limitada pelo renascimento num corpo humano, mas inclui a ideia, então aceita, de que a alma poderia renascer também num animal ou vegetal. A menção ao ano de 1858, como a data que o termo reencarnação foi usado pela primeira vez, pode induzir alguns leitores a pensarem que tenha sido Allan Kardec, 1804 a 1869, o insigne codificador do Espiritismo, o seu criador, mas esse não foi o caso. Vejamos o que o estudioso Astolfo Legário de Oliveira Filho informa sobre isso. Foi entre os séculos XVI e XVIII que surgiu, no latim tardio, o termo erudito e acadêmico reencarnatio, reincarnationis, que, em seguida, passou para as línguas românicas e para o inglês. Em francês é reincarnation. Ora, a codificação do Espiritismo teve início em meados do século XIX, mais precisamente a partir de 1855, quando o professor Rivail teve o primeiro contato com os fenômenos espíritas e passou a estudá-los de forma metódica, do que resultou aquilo que chamamos de codificação da doutrina espírita. A ideia de reencarnação e o termo que a expressava existiam, portanto, havia muito tempo, e antes mesmo de Kardec ter vindo ao mundo. Esse esclarecimento é importante, pois temos notícias de que expositores espíritas espalham que foi Allan Kardec o criador desse termo. Apesar de muitas pessoas insistirem em levar a ideia da reencarnação exclusivamente para o lado religioso, na verdade, trata-se de uma lei natural, que, mais dia, menos dia, a ciência convalidará. Portanto, a reencarnação nada tem a ver com religião, nem tampouco com a filosofia, embora sob esses dois aspectos também se poderia justificá-la. Recorreremos ao engenheiro e parapsicólogo Hernani Guimarães Andrade, 1913 a 2003, que foi o mais destacado pesquisador brasileiro da reencarnação e fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP, em São Paulo, que, em Você e a Reencarnação, 2002, nos fala sobre a pesquisa atual da reencarnação. Podem distinguir-se duas áreas distintas da pesquisa sobre a reencarnação. 1. Pesquisa direta das evidências. Neste tipo de investigação buscam levantar-se os casos de recordações reencarnatórias, sem visar outra finalidade a não ser o melhor conhecimento das leis que regem o fenômeno do novo nascimento. O método mais seguro e usado com bastante êxito consiste na pesquisa dos casos de lembranças de vidas anteriores manifestados em crianças. Esta preferência não prejudica a investigação das demais categorias de evidência, desde que elas, à semelhança dos casos de memória reencarnatória em crianças, propiciem seguras comprovações dos episódios, lugares e pessoas envolvidas no histórico das lembranças reveladas pelo paciente. 2. Investigação indireta das evidências, com vistas a outros objetivos. Neste caso,
A obtenção dos detalhes de uma ou mais vidas passadas visa uma outra finalidade. A mais comum seria sua aplicação terapêutica no tratamento de psicopatologias refratárias aos métodos convencionais. De maneira geral, distinguem-se dois processos fundamentais para alcançar as informações acerca dos eventos ocorridos em vidas pregressas. Supõe-se naturalmente que tais acontecimentos, geralmente traumáticos, estariam ocasionando sintomas psicossomáticos da atual existência. Então tenta-se descobri-los. Os dois métodos usados são a hipnose regressiva, ou regressão cronológica. Neste processo faz-se a hipnose prévia do paciente. Em seguida tenta-se levá-lo a regredir na idade, cronologicamente, até passar a uma vida anterior. Durante a regressão, o terapeuta sonda cuidadosamente os fatos de cada idade, a fim de descobrir quais os acontecimentos que poderiam ter implicações com os sintomas psicopatológicos do paciente. Isto é importante porque, às vezes, os distúrbios psíquicos podem ter se originado na vida atual da pessoa. Mas a investigação de possíveis traumas em vidas anteriores pode resultar em êxito no tratamento das perturbações. Vejamos o segundo método. B. A regressão cronotópica, seguindo a pista dos sintomas. Este processo é recomendado pela dupla, Dr. Maurice Netterton e Dra. Nancy Schifrin, que esteve em 1981, 1982 e 1986 em São Paulo, a convite do casal engenheiro Prieto Pérez e Doutora Maria Júlia P.M. Prieto Pérez, introdutores da terapia de vidas passadas, TVP, em nosso país e em outros da América Latina. Nota: a sigla TVP foi adaptada posteriormente para TRVP, Pérez, pela doutora Maria Júlia P.M. Prieto Pérez, fundadora do atual Instituto Nacional de Pesquisa de Terapia Regressiva Vivencial Pérez. Os frequentes êxitos obtidos nesses tipos de terapia regressiva são outras tantas evidências de apoio à ideia da reencarnação. Netterton e Schifrin, 1978. Na atualidade, vários são os pesquisadores que a validaram. Na sequência, veremos alguns deles. 2. Recordação espontânea de vidas passadas. É um fato muito comum, mais do que se possa imaginar, encontrarmos crianças que se lembraram de uma vida anterior. Esses casos, por desconhecimento do assunto, não são tratados como deveriam, porquanto estão sendo vistos como pura imaginação dessas crianças. Entretanto, vários pesquisadores têm dedicado seu precioso tempo para pesquisá-las. A razão mais forte para esse tipo de pesquisa é pelo fato de que as crianças são mais autênticas nas informações que passam. Um ponto relevante é que, muitas vezes, nem mesmo possuem conhecimento de variadas informações ao descreverem sobre sua vida anterior. Entre esses pesquisadores podemos citar o Dr. Imendranath Banerjee, 1929 a 1985, o Dr. Ian Stevenson, 1918 a 2007, o Dr. Jim Betuker e o jornalista Rosteman, por serem os mais renomados. Por oportuno, citaremos o caso relatado pelo romancista e escritor Ken Gross. Não podemos também deixar de incluir pelo menos um caso relatado pelo pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade. Teremos oportunidade de ver alguns casos extraordinários de reencarnação de crianças que se lembraram espontaneamente de vidas passadas citados por eles. 2.1. Dr. Imendranath Banerjee. Dr. H.N. Banerjee foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia. Iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam espontaneamente de suas vidas anteriores. Em 25 anos de pesquisa, chegou a catalogar 3.000 casos. Tais casos, disse Dr. H.N. Banerjee, são numerosos na Índia, bem como em diversos países do Oriente, Burma, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Vamos apresentar alguns trechos do seu livro Vida Pretérita e Futura, um impressionante estudo sobre reencarnação, publicado em 1979. Durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatões, e seus estudos classificados como de efêmero valor. Mas, depois de mais de 25 anos de pesquisas neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo,
e publiquei vários trabalhos sobre o assunto. A crítica diminuiu e surgiu maior interesse. Os fatos que cada vez mais chegam ao nosso conhecimento são tão impressionantes, que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Desde o começo, decidi formar um centro de estudos internacional sobre a reencarnação. Seu objetivo seria estudar cientificamente casos de vidas anteriores em todo o mundo e coligir dados relativos aos mesmos. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há muitas pessoas, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Chamo esse tipo de memória extracerebral, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro, principal repositório da memória. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir dizer nem em histórias de jornais, baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como a fraude, a captação de lembranças através de meios normais, e a percepção extrasensorial. Em Vida Pretérita e Futura, Dr. H. N. Banerjee relata o seguinte caso. O caso de Gopal. Um outro caso notável de reencarnação que estudei intensamente, o de um menino chamado Gopal. Sou um Brahmin. Sou filho de Sharma. Meu pai encontra-se em Mathura. Você também tem irmãos? Naturalmente. Eu tinha 3, e um deles me matou com um tiro. Eis uma parte da estranha conversa mantida usualmente entre Gupta e seu filho Gopal em Delhi, Índia. Gopal nasceu da família Gupta em 1956. No decurso de suas conversas, dizia que morava em Mathura durante sua vida anterior e era dono de uma firma farmacêutica chamada Suksanchak Company. Os pais, de início, consideraram estas afirmações como pura tolice. Mas Gopal continuou a repeti-las e, certo dia, seu pai falou aos amigos a respeito delas. Disseram-lhe que, possivelmente, a criança estava certa, porque, há algum tempo atrás, um fato dessa natureza ocorreu em Mathura, no qual o Sr. Shaktipal Sharma, proprietário da companhia Suksanchak, fora morto a tiro. Na sequência dessa conversa, o pai de Gopal dirigiu-se a Mathura a fim de confirmar o alegado incidente. Quando os membros da família Shaktipal souberam que um menino em Delhi afirmava ser Shaktipal renascido, a viúva de Shaktipal e sua nora dirigiram-se a Delhi e visitaram Gopal. Este reconheceu ambas. Gopal falou com sua nora, mas não disse uma única palavra para sua esposa. Quando lhe solicitei 5.000 rúpias, ela recusou-se a me ceder essa quantia e disse-me que tirasse da companhia. Dirigi-me para lá e meu irmão mais novo matou-me a tiro. A viúva de Shaktipal Sharma confirmou a exatidão da afirmação de Gopal. Em seguida, Gopal foi conduzido a Mathura para ver se conseguia reconhecer pessoas e lugares da sua vida anterior. Em Mathura, no templo Arkadesh, pediram-lhe que indicasse o caminho dali para sua casa. Num instante, ele chegou à companhia Suksanchak e proclamou em voz alta, eis a minha firma. Então, caminhando a passos inseguros através de ruas tortuosas e gramados, encontrou logo a casa de Shaktipal. Eis minha casa. Habitava um quarto no andar de cima, disse. Na casa, reconheceu a filha de Shaktipal. Quando lhe deram um álbum de fotografias, reconheceu todas as fotos de Shaktipal. Em seguida, perguntaram-lhe sobre o local em que tinha sido morto. Foi outra vez à companhia e indicou o exato local em que fora assassinado. Informou em detalhes a localização do seu escritório, o lugar em que se encontrava e de que modo se achava de pé, de que direção veio a bala, e em que parte do corpo fora atingido. A viúva de Shaktipal confirmou a autenticidade das afirmações de Gopal. Examinando o caso, ele não parece fraudulento, porque os pais da criança nem lhe deram publicidade nem ganharam nada sob o aspecto financeiro devido a ele. Para ver uma fraude, há necessidade de um motivo. Tampouco temos condição de explicar o caso simplesmente como uma distorção de memória ou lapso de memória porque cada afirmação feita pelo menino confirmou-se como real. E como podem ser explicados os vários reconhecimentos corretos feitos pelo menino?
Gopal também tratou as pessoas que reconheceu exatamente como Shaktipal as teria tratado. Tem que haver uma explicação para casos de reencarnação como este, de Gopal. Os pesquisadores como eu estão vigorosamente tentando achar uma explicação e estamos certos de que no futuro próximo encontraremos uma. Se pudermos comprovar a teoria da reencarnação cientificamente, a descoberta dará nova interpretação à religião e nova dimensão à ciência. 2.2. Dr. Ian Stevenson. O norte-americano Dr. Ian Stevenson chefiou a divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, que já dedicou mais de 40 anos de sua vida pesquisando casos de reencarnação de crianças que se lembraram espontaneamente de outras vidas, tendo catalogado mais de 2.600 casos. Essas crianças, em determinado período da vida, passaram a dizer que eram outras pessoas, que haviam vivido em outros lugares, dando inúmeros detalhes, que foram posteriormente confirmados. O Dr. Ian Stevenson publicou interessante estudo, infelizmente, ainda sem tradução para o português, intitulado Reincarnation and Biology, a Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Dr. Jim B. Tucker informa que a obra é vasta, 2.200 páginas em 2 volumes, e inclui relatos pormenorizados de 225 casos com ilustrações de várias marcas de nascença. Dr. Ian Stevenson tinha a intenção de comprovar a reencarnação através das ditas marcas de nascença. Inúmeras crianças traziam marcas muito semelhantes a de seus parentes já falecidos. Além disso, apresentavam inconfundíveis traços da personalidade deles, tão marcantes que não deixavam dúvidas quanto à possibilidade de se tratar dos mesmos espíritos, em nova roupagem física. Sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson, vejamos as considerações do Dr. John Algeo, 1930 a 2019, que foi professor universitário, com mestrado e doutorado na Universidade da Flórida, inseridas no livro Investigando a Reencarnação. Ao investigar seus casos, Stevenson considerou uma variedade de explicações possíveis para a precisão das lembranças relatadas. A. Fraude. Logro deliberado é a explicação menos provável na maioria dos casos. Exigiria uma elaborada conspiração entre as crianças, seus parentes, vizinhos, estranhos de outras cidades e assim por diante. B. Criptomnese. É possível acreditar que já tenhamos experimentado algo que na verdade lemos ou ouvimos falar, mas que a nossa mente converteu em lembrança. Tal lembrança, mnesia, oculta, do grego cripto, também é responsável pelo fenômeno do plágio inconsciente. Um escritor pode armazenar uma expressão ou frase particularmente atraente e depois vir a crer que foi ele quem a inventou. C. Telepatia com os vivos. Possivelmente as crianças liam as mentes das pessoas vivas que tinham conhecimento dos fatos e depois convertiam essa informação em pseudolembranças. D. Retrocognição ou precognição. Outra possibilidade é a de a criança, por meio de alguma faculdade extraordinária, ter tido consciência direta dos fatos do passado, retrocognição. Ou talvez, de ter tido alguma consciência dos fatos, que o investigador viesse a descobrir no futuro, e fosse capaz de predizê-los, precognição. E, telepatia com os mortos. Talvez a criança tivesse entrado em contato telepático com a consciência de uma pessoa falecida e estivesse percebendo equivocadamente a informação assim recebida, como sendo sua. F. Possessão. Talvez a criança estivesse de fato possuída pelo espírito do falecido, e as recordações fossem as lembranças verdadeiras daquela outra consciência coabitando em seu corpo ou substituindo a personalidade original. G. Reencarnação. As lembranças são o que parecem ser recordações de fatos de uma vida anterior da criança. Concluiu Stevenson que essa possibilidade era, algumas vezes, a única mais provável. Stevenson nunca declarou que os seus casos comprovam a reencarnação, certamente não no sentido popular do termo. É difícil obter a evidência e avaliá-la. Tudo o que Stevenson afirma é que estes casos sugerem como explicação a reencarnação, e que não existe explicação mais provável para eles. Essa é uma alegação modesta, mas, ainda assim, notável, vinda de um cientista acadêmico.
Desde o trabalho de Stevenson, não é mais correto dizer que não existe uma prova real, sólida da reencarnação. Foi exatamente isso que lhe proporcionou. Dos casos pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson, citaremos este que é, de forma resumida, mencionado pela jornalista Elsie Douglas, 1904 a 2006, no artigo Alaska, As Crenças dos Tlingites, publicado na revista Planeta Especial, Reencarnação. Trata-se do caso do pescador William George, membro da tribo dos Tlingites, Alaska, Em várias ocasiões, conversando com seu filho e sua nora, ele disse que iria reencarnar como filho deles e que seria reconhecido pelas marcas que traria no corpo, semelhantes às que tinha no ombro esquerdo e na face interna do antebraço. Em julho de 1949 entregou a seu filho um relógio de ouro que estimava muito, pedindo que o conservasse para quando retornasse em outra existência. No mês seguinte William George saiu para pescar e desapareceu, sem que seu corpo fosse jamais encontrado. Pouco tempo depois sua nora engravidou e, a 5 de maio de 1950, deu à luz a um menino. Durante o parto ela sonhou que seu sogro aparecera e, quando voltou-se depois do parto, esperava ver o sogro, talvez como um espírito, em sua forma adulta anterior. Mas o que viu foi um bebê robusto que trazia em seu corpo sinais exatamente iguais aos que seu sogro tinha em vida e também nas mesmas regiões. A identificação dessas marcas de nascença levou os pais a chamá-lo de William George Jr. À medida que o menino crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes aos do avô. Este, por exemplo, costumava virar o pé direito para fora, hábito que o menino também apresentava. Os traços faciais, a tendência à irritabilidade, o hábito de dar conselhos, o conhecimento de pesca e de barcos e dos lugares piscosos eram semelhantes aos do avô, e, o que é bastante estranho, o jovem tinha um incomum medo da água. Também era mais sério e sisudo que seus companheiros. Além dessas características, o menino mostrava marcante identificação entre a sua personalidade e a do seu avô. Dizia que a tia-avó era sua irmã e tratava os outros como se fossem filhos ou filhas. Quanto ao relógio de ouro, um dia sua mãe resolveu examinar as joias que possuía e tirou-as juntamente com o relógio, do porta-joias. Quando o garoto viu o que ela estava fazendo, agarrou o relógio dizendo que era seu e só com muita dificuldade a mãe conseguiu que lhe o devolvesse. Os familiares do menino, que foram cuidadosamente inquiridos pelo pesquisador, afirmaram, categoricamente, que jamais haviam falado sobre o relógio ou mencionado as palavras de William George. O caso de William George Jr. mostra as seguintes evidências reencarnacionistas: recordações iniciando-se na infância, visão, déjà vu, reconhecimento de um lugar onde nunca se esteve antes, sonhos anunciadores, informações da própria pessoa antes de morrer, prometendo voltar, defeitos congênitos e marcas de nascença, aptidões inatas ou sankará. Vejamos alguns pontos interessantes do relato. Previu nova encarnação na condição filho de seu filho, ou seja, seu próprio neto. Disse que voltaria com as marcas que tinha no corpo, facilitando o reconhecimento. Entrega um relógio de ouro a seu filho, que posteriormente o reconhece como seu. À medida que crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes ao avô. Tinha medo incomum da água, algo curioso, pois seu avô saiu para pescar e nunca mais voltou. Conhecimento de pescas, de barcos e dos lugares piscosos, semelhante ao do avô. O conjunto dessas evidências e as mencionadas ao final da transcrição, nos leva a crer que, de fato, William George Jr. foi a reencarnação de seu avô. Será oportuno mencionarmos este caso relacionado à marca de nascença pesquisado por Dr. Ian Stevenson, registrado no livro Crianças que se lembram de vidas passadas. O caso de Semitutus Mus. Semitutus Mus nasceu no vilarejo de Sarkonak, na província de Hatay, Turquia. Seus pais eram Ali e Karanfil Tutus Mus. O pai de Semi era vigilante de uma pequena loja no vilarejo. 2 dias antes do nascimento de Semi, Karanfil havia sonhado que um homem com o rosto coberto de sangue se aproximava dela. Ele dizia ser Selim Fesli, que havia levado um tiro no ouvido e desejava ficar com ela. Karanfil nunca conhecera Selim Fesli,
mas sabia pouco sobre ele, especialmente que havia morrido com um ferimento à bala alguns meses antes. Semi nasceu com uma má formação séria na orelha direita. A orelha esquerda era normal, mas do lado direito face ele tinha, em vez da orelha comum, apenas uma elevação estreita e linear de pele onde a orelha deveria existir. Selim Fesli, um agricultor do vilarejo vizinho de Atuncoei, havia sido ferido fatalmente apenas por ter se deitado em um campo para descansar depois de um dia de trabalho. Uma vizinha, Isadir Bekli, estava caçando coelhos e, na escuridão, confundiu Selim com um coelho e acertou-lhe um tiro a queima-roupa. O tiro entrou no lado direito da cabeça de Selim, e ele morreu de hemorragia cerebral dias depois. O sonho de Karanfil e o defeito de nascença de Semi levaram o marido a pensar que Semi era a reencarnação de Selim Fesli. Assim, não ficaram surpresos quando Semi, com 1 ano e meio, começou a falar como se ele fosse Selim Fesli. Suas primeiras palavras, na verdade, foram o nome de Isadir Bekli. Semi fez diversas afirmações sobre a vida e a morte de Selim Fesli. Por exemplo, ele disse corretamente os nomes da esposa de Selim e de outros 6 de seus filhos. Ele se lembrava de ter levado um tiro no ouvido direito, dado por Isadir Bekli. Apesar de Karanfil não conhecer Selim, seu marido, Ali, conhecia-o bem. Assim, é improvável que Semi tenha feito afirmações sobre a vida de Selim em relação a assuntos não conhecidos por Ali Tutuzmus. A importância do caso está na identificação de Semi com Selim e em seu defeito de nascença incomum. A identificação de Semi com Selim foi particularmente forte. Quando Semi tinha menos de 4 anos de idade, caminhou sozinho até Atuncoei, 2 quilômetros de Sarkonak, foi até a casa de Selim Fesli e apresentou-se como Selim. Ele reconheceu nessa ocasião diversos membros da família Fesli, por nome ou por outras afirmações de identificação. Depois, fez visitas frequentes aos Fesli, às vezes indo sozinho para Atuncoei sem permissão. Quando era punido por se comportar mal, ameaçava ir embora para seu vilarejo. Ele esperava que a família Fesli o consultasse sobre assuntos importantes da família e ficou irritado quando, possivelmente por engano, os Fesli não o convidaram para o casamento de um dos filhos de Selim. Para o noivado e casamento de outro filho, Semi juntou dinheiro de seu pai e o entregou ao filho. Quando Semi soube que a viúva de Selim, Kative, estava interessada em outro homem, ele foi a Atuncoei e enfrentou esse homem por sua audácia. Ele perguntou a Kative como ela podia ter se casado com alguém que não fosse ele. Quando Caribe morreu, anos depois, Semi ficou claramente triste. Acima de tudo, Semi nutria rancor por Isadir Bekli, a quem ele acusava de ter atirado nele de propósito. Isadir Bekli insistia que o tiro tinha sido acidental. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Depois de sair da prisão retornou para Atuncoei, onde passou a vender haki, uma bebida alcoólica destilada muito consumida na Turquia, nas ruas. Semi costumava ameaçar matar Isadir Bekli e, quando via na rua, jogava pedras nele. Fiquei sabendo desse caso em 1966 e o investiguei por meio de diversas entrevistas com Semi, seus pais, e 12 outros informantes entre 1967 e 1977. Pude reunir e estudar o relatório pós-morte de Selim Fesli. O relatório confirmava que ele havia sido morto a tiros no lado direito da cabeça. Ao longo de grande parte desses anos, Semi continuou a ter ressentimento de Isadir Bekli. Entre as idades de 16 e 18 anos, ele fez parte do exército turco, realizando serviço militar obrigatório. Durante esse período, um cirurgião plástico operou sua orelha esquerda e fez para ele uma orelha direita aparentemente normal. Os penteados também mudaram nessa época, e Semi deixou o cabelo crescer por cima das orelhas. Independentemente de ter sido por causa dessas mudanças ou pela maturidade, ou ambos, Semi, quando eu o encontrei pela última vez em 1977, disse que havia desistido de se vingar de Isadir Bekli. Ele disse que ainda se lembrava da vida de Selim Fesli, e Karanfil, sua mãe, disse para mim que ele ainda falava sobre isso de vez em quando. Como mencionei anteriormente, não podemos relacionar nenhuma das afirmações de Semi a respeito da vida de Selim Fesli a um processo paranormal. Por outro lado, e ao contrário de minha falta de confiança em reconhecimentos, considerei os relatórios de alguns dos reconhecimentos de Semi bastante impressionantes.
Ainda mais impressionante foi sua grande identificação com Selim Fesli. Acredito que os pais de Semi não podiam e não teriam, se pudessem, imposto tal identificação a ele. O defeito de nascença de Semi é raro, 1 a cada 20 ou 30 nascimentos. Além disso, Semi tinha mais do que um defeito na orelha direita. O lado direito todo de sua face era menos desenvolvido em comparação com o lado esquerdo, um problema chamado hipoplasia facial. A relação entre a orelha mal formada de Semi e as feridas na cabeça de Selim era precisa. A extensão da anormalidade de Semi em toda a face sugere um efeito longo. A relação da deficiência da orelha direita de Semi com o acidente fatal sofrido por Selim Fesli é algo que nos parece fugir à casualidade ou coisa do destino. Olhando sobre uma perspectiva espírita, ao que tudo indica, o tiro que Selim Fesli recebera acabou por lesar o seu perispírito, e este, sendo fundamental na formação do novo corpo, transferiu a malformação de nascença de Semi, quanto à orelha direita. 2.3. Dr. Jim Betucher. Dr. Jim Betucher, psiquiatra infantil no Departamento de Estudos da Personalidade da Universidade da Virgínia, em Vida Antes da Vida, informa o seguinte. A ideia de que a pesquisa pode de fato apoiar o conceito da reencarnação é surpreendente para muitos ocidentais, pois a reencarnação às vezes lhes parece estranha ou mesmo absurda. Há quem costume fazer piadas a respeito das suas vidas passadas ou futuras. Os meios de comunicação, em tom dramático, mostram pessoas descrevendo vidas em épocas remotas, após serem hipnotizadas. A reencarnação entra em choque com o ponto de vista da maioria dos cientistas, para quem o mundo material é tudo o que existe, e com as crenças religiosas da maioria das pessoas. Embora muitos achem a ideia da reencarnação ridícula ou ofensiva, outros a aceitam com convicção. Essa ideia teve ao longo da história, e ainda tem, inúmeros adeptos, inclusive Platão e os antigos gregos, os hindus e budistas da Ásia, diversas tribos da África Ocidental, vários nativos americanos do noroeste da América do Norte e, até mesmo, alguns grupos entre os primeiros cristãos. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas que acreditam em reencarnação sem dúvida superam em número as que não acreditam. Tais crenças não se restringem a lugares distantes. Um número surpreendente de americanos acredita em reencarnação, de 20 a 27%, conforme a pesquisa, e a mesma proporção se dá entre os europeus. Eles não podem basear essa crença em indícios científicos, já que a maior parte das pessoas nada sabe das pesquisas em curso na Universidade da Virgínia. E também de um modo geral, não a baseiam numa doutrina religiosa formal, já que muitos adeptos frequentam igrejas que não aceitam essa visão. Com efeito, uma pesquisa RIS de 2003 constatou que 21% dos cristãos nos Estados Unidos acreditam em reencarnação. Percebe-se que entre a população dos Estados Unidos, onde os cristãos representam 71,2%, destes 48,5% são de protestantes, o percentual de pessoas que acreditam na reencarnação é significativo, mesmo que ainda não se tenha a favor dela o aval da ciência. Um pouco mais à frente, lemos. Ainda que seja difícil acreditar em tal coisa, vida após a morte, existem indícios de que a vida após a morte é uma realidade. Vida antes da vida descreverá casos, coletados pelos pesquisadores, que sugerem a possibilidade de algumas pessoas sobreviverem à morte e renascerem. Não se trata de uma tarefa levianamente empreendida. Os estudiosos encaram a questão com a mesma abordagem analítica lúcida com que encaram qualquer outra. Nós examinamos racionalmente, não emocionalmente, ele é, pois, analítica e não sentimental. Além disso, fizemos esse trabalho com espírito imparcial, não com zelo religioso. Da obra Vida Antes da Vida, transcrevemos este caso relatado pelo Dr. Jim Betucher. O caso de Purnima Kanayake. Quem o investigou e publicou foi o nosso colega Erlendur Aradisson. Purnima Kanayake, uma garota do Sri Lanka, nasceu com uma série de marcas esbranquiçadas no lado esquerdo do peito e na altura das costelas inferiores. Ela começou a falar sobre uma vida pregressa quando tinha de 2,5 para 3 anos, mas os pais a princípio não lhe deram muita atenção. Com 4 anos, viu na televisão um documentário sobre o famoso templo de Kelamilya, situado a mais de 200 quilômetros de distância,
e afirmou reconhecê-lo. Mais tarde o seu pai, diretor de escola, e a sua mãe, professora, acompanharam um grupo de alunos àquele templo. Purnima estava com eles. Uma vez no local, ela garantiu ter morado na outra margem do rio que atravessa o terreno do templo. Quando completou 6 anos, Purnima já tinha feito cerca de 20 declarações a respeito da vida anterior. Falou de um fabricante de incenso falecido num acidente de trânsito e deu os nomes de 2 marcas de incenso, Ambig e Jeta Picha. Os pais nunca tinham ouvido falar delas e, quando o Dr. Araldson mais tarde percorreu as lojas da cidade, constatou que nenhuma vendia as tais marcas. Um professor novo veio trabalhar na cidade de Purnima. Passava os fins de semana em Kelaniya, onde a sua esposa residia. O pai de Purnima contou-lhe o que a filha andava dizendo e o professor resolveu fazer investigações em Kelaniya para descobrir se havia alguém que tinha morrido ali que se encaixava nas declarações da menina. O professor contou que o pai de Purnima lhe forneceu a seguinte lista para checar. Ela havia morado na margem do rio oposta do templo de Kelaniya, havia fabricado bastões de incenso Ambig e Jeta Picha. Sala de bicicleta para vender o produto. Morreu num acidente com um veículo grande. O professor foi procurar um cunhado, que não acreditava em reencarnação, para ver se poderiam descobrir alguma pessoa que se encaixasse naquelas declarações. Dirigiram-se ao templo de Kelaniya e tomaram um bote para atravessar o rio. Ao chegar à outra margem, indagaram sobre fabricantes de incenso e ouviram que 3 pequenas empresas familiares daquele ramo operavam na área. Uma delas detinha as marcas Ambig e Jeta Picha. O cunhado e sócio do dono, Ginadasa Pereira, havia sido atropelado e morto por um ônibus quando, de bicicleta, levava bastões de incenso ao mercado, 2 anos antes de Purnima nascer. Os pais da menina foram pouco depois visitar o dono da fábrica. Ali, Purnima fez vários comentários sobre membros da família e seus negócios. Estavam todos corretos e os anfitriões aceitaram-na como sendo Ginadasa renascido. O Dr. Araldson resolveu investigar o caso quando Purnima tinha 9 anos de idade. Gravou as 20 declarações que, conforme os pais, a menina havia feito antes do encontro das 2 famílias. Afora as já mencionadas, ela havia citado os nomes da mãe e da esposa de Ginadasa, além do da escola que o falecido havia frequentado. O Dr. Araldson verificou que 14 das 20 declarações sobre a vida de Ginadasa estavam corretas, 3 erradas e 3 não podiam ser confirmadas. Obteve também uma cópia do relatório da autópsia de Ginadasa, que registrava costelas fraturadas do lado esquerdo, fígado rompido e abrasões que corriam diagonalmente do ombro direito, pelo peito, até a parte inferior esquerda do abdômen. Isso correspondia às marcas de nascença que Purnima exibia no tórax e nas costelas. Um caso desses desafia quaisquer tentativas de chegar a uma explicação pronta e normal. As 2 famílias, vivendo a mais de 200 quilômetros de distância, eram por tudo que se sabe completamente estranhas uma à outra, e Purnima não poderia ter ouvido falar da morte de Ginadasa antes do encontro. Aqui, a coincidência parece bastante improvável, dada a especificidade das declarações de Purnima, inclusive os nomes das marcas de incenso. Talvez os numerosos informantes tivessem todos falhas de memória, mas esse caso é reforçado pela presença do intermediário, o professor, sem laços com nenhuma das famílias, que havia investigado a personalidade anterior antes do encontro delas. Além do mais, as marcas de nascença, grandes e proeminentes, lembram muito os ferimentos da personalidade anterior. 2.4. Rostemann. Dos casos narrados pelo jornalista, escritor e pesquisador Rostemann, em Reencarnação, Histórias Verdadeiras de Vidas Passadas, destacamos estes 2. 1 Grau Sociusazo, Kumari Shanti Devi. A Pequena Mãe. Mas há muitos casos em que os pesquisadores puderam investigar e obter registros precisos tanto antes quanto depois de as famílias se reunirem. Um caso clássico desse tipo ocorreu com uma garota nascida na velha Delhi, capital da Índia, em 1925. Os pais de Kumari Shanti Devi adoravam ouvir a filha falar de seu marido e filhos quando ela tinha apenas 3 anos de idade. No início, tomaram esse comportamento como um sinal de que ela se casaria cedo. Mas um dia, quando sua mãe lhe perguntou quem era seu marido, Shanti Devi respondeu sem hesitar: Kedarnath.
Ele mora em Mutra. Nossa casa é de estuque amarelo. As portas têm formato de arco e as janelas são de treliça. O jardim é bem grande, cheio de cravos e jasmim, e galhos de buganvília cobrem parte do telhado. Costumávamos nos sentar na varanda e ver nosso filho mais novo brincando no chão de lajota. Nossos filhos ainda estão com o pai. Os pais ficaram preocupados com a filha e procuraram ajuda médica. O Dr. Reddy, médico da família, disse-lhes que ela provavelmente tinha uma mente brilhante que estava apenas tentando chamar a atenção. Tentou falar-lhe e pedir que ela admitisse que tudo o que dizia era apenas fantasia, mas ela não concordou. Respondeu que se chamava Ludwig e que havia morrido durante um parto. Tinha sido uma gravidez difícil, explicou. Eu não me sentia bem e quando percebi que o bebê ia nascer não sabia se iria suportar. Ficava pior a cada dia. Foi um parto muito difícil. O bebê sobreviveu, mas eu não. Uma enfermeira tirou Shanti da vida à sala e o médico conversou com seus pais. Todos concordaram que era impossível para uma criança entender e descrever os aspectos mentais e físicos de uma gravidez difícil. Mas ele não teve como receitar medicamentos que pudessem eliminar aquelas lembranças, que persistiram mesmo depois de consultar em várias especialidades médicas. Somente em 1934, quando a menina estava com 8 anos, é que sua história começou a ser levada a sério. Seu tio, o professor Kizenchand, decidiu verificar as informações. Enviou uma carta ao endereço que Shanti Devi mencionava em Mutra perguntando se um homem chamado Kedarnath havia perdido a esposa em 1925. O conteúdo da carta surpreendeu Kedarnath, pois sua esposa Nudji havia realmente morrido nessa época e ele ainda sentia muita falta dela. Apesar de ser um hindu devoto, não conseguia acreditar que sua esposa havia renascido. Pensou que poderia se tratar de algum tipo de golpe para roubar seus bens e pediu ao primo Lao, que morava em Delhi, para procurar Shanti e sua família. O Sr. Lao entrou em contato com eles a pretexto de negócios, já que a família não teria como saber de sua ligação com o conteúdo da carta que haviam enviado. Shanti, que estava então com 9 anos de idade, estava ajudando a mãe na cozinha quando o Sr. Lao chegou. Correu para abrir a porta e deu um grito. Sua mãe foi atrás dela e a encontrou nos braços do surpreso visitante, entre lágrimas, dizendo: Mãe, este é um primo de meu marido. Morava perto de nós em Mutra e se mudou para Delhi. É tão bom vê-lo novamente. Entre e me fale como estão meu marido e meus filhos. O pai de Shanti chegou em casa nesse momento e o Sr. Lao confirmou tudo o que ela havia dito durante todos os anos anteriores. Chamaram o professor Chand e decidiram que o próximo passo seria convidar Kedarnath e o filho favorito de Ludwig a virem a Delhi para encontrar os Devi. A reação de Shanti à chegada deles foi impressionante. Tentava pegar no colo o filho que era muito maior do que ela e o cobria de beijos, chamando-o pelos apelidos de infância. Serviu biscoitos e queijo a Kedarnath de maneira tão semelhante à de sua esposa falecida que seus olhos se encheram de lágrimas. Ao vê-lo emocionado, tentou consolá-lo com as mesmas frases carinhosas que o casal costumava usar um com o outro. Mas ele se recusou a deixar seu filho com eles quando pediram e achou tudo aquilo muito estranho. As notícias desse encontro chegaram aos ouvidos de Deshbandhu Gupta, presidente da Associação All India Newspaper, a associação dos jornais locais, e membro do parlamento indiano, que decidiu tomar providências imediatas para que o caso fosse investigado. Viajou com Shanti, seus pais, um defensor público chamado Tarase Mathur e um grupo de estudiosos, cientistas e repórteres para Mutra. Quando o trem parou, Shanti gritou de alegria e começou a acenar para as pessoas que identificou corretamente como a mãe e o irmão de seu marido. Ao desembarcar, falou com eles não na língua hindu que havia aprendido em casa, e sim no dialeto local. Mas o grupo estava ansioso para ver o grande teste, se ela saberia o caminho até a residência de Ludwig. Ela foi guiando o grupo, parando apenas uma ou duas vezes para se certificar e finalmente disse: Esta é a casa, mas está pintada de outra cor. Na minha época era amarela, e agora está branca. Isso também estava correto. Era onde Ludwig morava com Kedarnath, mas após a morte dela ele tinha se mudado com os filhos. Foi levado então à nova casa e identificou pelos nomes os 2 filhos. Só não soube quem era a outra criança, cujo parto lhe custara a vida. O comitê seguiu então para a casa da mãe de Ludwig,
que já era idosa e ficou muito confusa e espantada ao ver uma menina que agia e falava como sua filha e mencionava coisas que apenas ela poderia saber. Shanti disse a Desgupta que havia um poço no terreno. Quando foram ao local, encontraram-no coberto de plantas de entulho. Kedarnath perguntou a Nudji onde ela havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. Ela disse que estavam enterrados em um vaso no jardim da casa antiga, que o comitê também encontrou. Destacamos as seguintes particularidades desse caso. Lembrou-se aos 3 anos, aliás idade muito precoce, da cidade onde morava, do seu nome e do seu marido bem como a causa de sua morte. Identificou o primo do seu marido ao vê-lo pela primeira vez, quando este foi enviado para vê-la. Imediatamente reconheceu o marido que foi visitá-la. Ao vê-lo emocionado, tentou consolá-lo com as mesmas frases carinhosas que o casal costumava usar um com o outro. Foi à cidade que morava, onde identifica a sogra e o cunhado. Ao desembarcar do trem, fala o dialeto local, não há língua hindu que aprendera. Reconheceu a casa onde morava, dizendo que estava pintada de outra cor. Identificou seus 2 filhos pelos nomes, não soube do terceiro, em cujo parto havia morrido. Na casa de sua mãe anterior, dá notícia de um poço no terreno, existência que foi confirmada. O marido pergunta-lhe onde havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. Ela diz que foi em um vaso no jardim da casa antiga, que ali foram encontrados. Em relação aos anéis, observe, caro leitor, que a única pessoa no mundo que tinha conhecimento do local onde eles haviam sido enterrados era o seu personagem anterior. Assim, de duas uma, ou aceitamos a influência espiritual sobre a criança ou teremos que admitir ter sido ela essa personalidade anterior. É um caso bastante significativo, visto ser um dos que põe completamente por terra a teoria do inconsciente, usada geralmente pelos que combatem a ideia da reencarnação, especialmente os que fazem isso por questões religiosas. Aos interessados, informamos que esse caso de Kumari Shanti Devi está retratado no filme A Reencarnação de Manika. Vale a pena assisti-lo. 2 graus Celsius Azo, fazendeiro Abit Suzumus. O fazendeiro que renasceu identificou seu assassino. O fazendeiro Abit Suzumus, que morava na cidade de Ibey, em Adana, na Turquia, foi chamado por um empregado em 31 de janeiro de 1957, porque um de seus animais não estava bem. Quando chegaram ao estábulo, Abit foi atingido na cabeça com um martelo de ferreiro e morreu instantaneamente. Algumas horas depois, sua segunda esposa, Sid, que estava em estado adiantado de gravidez, saiu à procura do marido e foi morta da mesma maneira. Os assassinos levaram algumas joias que ela tinha no corpo e à noite foram à casa da família para roubar. Mataram os 2 filhos mais novos do casal, Zini e Ismet. Os mais velhos conseguiram se esconder e sobreviveram ao massacre. 8 meses mais tarde, em 30 de setembro, Mehmet Altinkilik e sua esposa Nebi tiveram mais um filho, Ismail, além dos 18 que já tinham. 1 ano e meio depois, quando começou a andar e falar, o menino mencionava que tinha sido Abit Suzumus. Tudo começou quando, ao ser chamado de Ismail, ele respondeu, sou Abit. E desde então se recusava a ser chamado por qualquer outro nome, a ponto de seu pai ter de mudar-lhe o nome para Abit na matrícula escolar. Dizia, tenho 2 esposas. Uma se chama Atis e a outra Seide. Quando o pai perguntou se o garoto havia tido filhos, ele respondeu, sim, papai. Gulseren, Zeki e Kikimet. Eram os nomes dos filhos que sobreviveram ao assassinato. Mais tarde, disse o nome dos outros 2 filhos que tinham sido mortos. A pequena criança disse então que tinha 3 devedores, seus nomes e de reclamar da pobreza da família Suzumus. Disse ainda que esperava receber o dinheiro. Com base nas lembranças de Ismail, 2 deles reconheceram suas dívidas para com a família de Abit, e Ismail admitiu que Abit também devia dinheiro a alguém. Porém, o mais interessante foi a descrição do assassinato. O menino mencionou o nome do homem que o matou, Ramazan, e disse que tinha sido chamado à sua casa para examinar um animal doente e foi atingido na cabeça com um martelo. Sabia também que haviam matado sua segunda esposa, que estava para ter um bebê, e 2 de seus irmãos. Como ocorre na maioria dos casos,
A outra família ouviu falar do menino e veio visitá-lo para verificar se sua história era verdadeira. Ismael foi levado ao local onde Abit-Suzumus tinha vivido e identificou em qual casa, tinha uma para cada esposa, o assassinato ocorreu. Quando viu os dois filhos, Zeki e Hikmet, Ismael correu para abraçá-los. Os dois acabaram aceitando o menino como a reencarnação de seu pai. Abit-Suzumus, primeira esposa de Abit com quem não pôde ter filhos, daí sua decisão de ter uma segunda esposa, também aceitou Ismael como a reencarnação de seu marido. O pesquisador R. Bayer presenciou o encontro de Atice com o menino. Ao abraçar Ismael, os olhos de ambos se encheram de lágrimas. Essas emoções foram mais convincentes que as palavras. Os dois aceitaram que Abit-Suzumus havia renascido. Mas esta história teve um resultado inesperado. Um ano após Ismael ter nascido, Adana Smith Kerim Bairi e sua esposa Semile tiveram uma filha, que chamaram de Sevri. Quando a menina completou 1 ano, começou a falar e se lembrava de ter sido Seide-Suzumus, esposa mais jovem de Abit e vítima no assassinato. As primeiras palavras que disse parecem ter sido Azul e depois Ramazan assassinado. Descreveu todos os acontecimentos e disse que os criminosos haviam levado seu colar e que a criança que estava esperando nasceu após sua morte. A informação foi confirmada quando seu túmulo foi aberto, e, de fato, a criança havia sido parcialmente expelida do útero. Sevri pediu à família que a chamasse de Seide, mas eles não pareceram concordar tão facilmente quanto a família de Ismael. Assim como no caso de Ismael, notícias do suposto nascimento de Seide como Sevri Bairi logo chegaram às famílias Suzumus e Atinklik. A família de Abit-Suzumus não apenas quis conhecer a criança, mas Zeki e Hikmet disseram acreditar que ela era a reencarnação de sua mãe. Abit e Seide, nos corpos de Ismael e Sevri, também se encontraram e conversaram sobre as lembranças que tinham do último dia de sua encarnação anterior. Continuaram se encontrando, trocando presentes e Ismael até mencionou que desejava, aos 10 anos de idade, casar-se com ela mais tarde. Ele ainda falava disso aos 16 anos, mas Sevri, que então tinha 15, não parecia ter o mesmo interesse. Ficava encabulada ao falar de suas lembranças da vida anterior e achava que não ficava bem para uma jovem solteira dizer que havia tido um marido. 5 acusados foram presos pelo crime. 2 deles foram soltos, uma cumpriu sentença, e 2, Ramazan e Mustafa, foram enforcados após o julgamento quando Ismael ainda era criança, mas já falava de sua vida como Abit-Suzumus. Apesar de não ter conhecido Ramazan, Ismael bateu palmas de alegria quando soube que ele havia sido enforcado. Nesse caso temos 2 personagens que renasceram em famílias diferentes, o menino Ismael e a menina Sevri. Quando tinha 1 ano e meio, Ismael disse ter sido Abit-Suzumus. Dizia que tinha 2 esposas cujos nomes lembrava, como também os de seus 3 irmãos. Descreveu o seu assassinato, inclusive citando o nome do autor, que após ser julgado pelo crime foi enforcado. Quando Ismael ficou sabendo disso, bateu palmas de alegria. Reconheceu os 2 filhos, abraçando-os emocionado. 1 ano após Ismael ter nascido, de outro casal nasce Sevri. Ao completar 1 ano, começou a falar e se lembrava de ter sido Seide-Suzumus, esposa mais jovem de Abit e vítima no assassinato. Ela descreveu o trágico episódio e disse que a criança que estava esperando nasceu após a morte. Fato confirmado quando seu túmulo foi aberto, a criança havia sido parcialmente expelida do útero. A crucial e também inevitável pergunta é, na face da Terra, quem sabia que a criança, da qual estava grávida, havia nascido após a sua morte e sepultamento? 2.5. Ken Gross. Com base no depoimento do casal Bruce e André Leninger, o romancista e escritor de não-ficção Ken Gross registra no livro A Volta, a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr., um caso bem intrigante de reencarnação por lembrança espontânea. No site IPNES ele é citado por Bruma Rasmussen no artigo intitulado 5 casos curiosos de crianças que afirmam se lembrar de suas vidas passadas, do qual transcrevemos. 3. James Leninger ou James Houston. James Leninger sempre gostou de brincar com aviãozinhos. Em seus desenhos, fogos e bombas sempre estiveram presentes, ao lado de aviões. Quando, aos 2 anos de idade,
Começou a ter pesadelos frequentes e a gritar coisas como avião pegando fogo. Homem não consegue sair. Seus pais Bruce e André pensaram ser a imaginação infantil e o drama de algum desenho animado. Em um desses pesadelos, James gritava tanto que seus pais foram obrigados a acordá-lo. Ao